seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a linguagem visual filmográfica, né? Que nada mais é do que a nossa linguagem aí audiovisual, né? Onde a gente assiste, né, em frente à nossa TV aí, filmes, séries, essas linguagens que nós podemos ter em nosso ambiente, tá bom? Então vamos entender um pouquinho o que é essa linguagem, como surgiu, tá bom? Vamos lá. Bom, embora não seja claro onde realmente começou a história do cinema, né? A primeira exibição de um filme de curta duração aconteceu no Salão Grand Café, em Paris, em 28 de dezembro de 1895. Olha só que bacana. Nessa data, os irmãos Lumière, fizeram uma apresentação pública dos produtos de seu invento, ao qual chamaram de cinematógrafo. O evento causou comoção nos 30 e poucos presentes, né? Ou seja, 30 e poucas pessoas que estavam lá. A notícia se alastrou, né? E em pouco tempo, este fazer artístico conquistaria o mundo e fazia nascer uma indústria multibilionária, né? O filme exibido foi o L'arrivée d'un train de La Ciotat, né? Isso em francês. Então, gente, como vocês podem observar aí, foram com os irmãos Lumière que as coisas começaram, de certa forma, a ter um desfecho, né? Começar aí a ter uma introdução e um certo desfecho, porque foram eles que começaram a ter algumas ideias interessantes, né? Mas antes deles vieram outros que ajudaram a que eles mesmos tivessem outras ideias. Os irmãos Lumière, coloquem isso aí, notem no seu caderno, foram um dos personagens principais aí da história do cinema que a gente conhece hoje, tá bom? O cinema baseia-se em projeções públicas de imagens, né, animadas e nasceu de várias inovações que vão desde do domínio fotográfico até a síntese do movimento, né? Então o cinema ele não é algo que nasceu assim por si só. Foram junções principalmente de experimentos com a fotografia. E aí foram nascendo, né, outras inovações que fizeram com que captássemos as imagens e também o movimento das pessoas até como nós podemos aqui estar nos dias de hoje, né? Vocês estão me vendo, aí o próprio equipamento já capta aí o meu movimento por si só, né? Antigamente, no princípio, não era dessa forma, tá bom? Foi atribuída como causa a persistência da visão, ou persistência retiniana, né? Da retina, por teóricos renomados e importantes. Mas o efeito de movimento do cinema não pode ser explicado pela persistência retiniana, né? Até porque tem outros aspectos aí, onde na verdade acontecem em nível neural, ou seja, no cérebro, né? Já a posterior, a fase da retina no processo de percepção visual, tá? Aqui nós estamos falando de como acontece a percepção do movimento, né? A partir do momento que nós vemos, que você vê algo se movimentando, aquela imagem ela passa pelos seus olhos e vai até o cérebro, onde ele decodifica aí se essa imagem ela está parada ou se ela está se movimentando, tá bom? Então é um processo científico que acontece neste caso, tá bom? Hugo Monsterberg, psicólogo e um dos primeiros teóricos do cinema, já negava em 1916 a possibilidade do efeito de movimento produzido no cinema resultar de fenômenos retinianos, apenas aí nos olhos, né? Monsterberg acreditava, e estava certo, que tudo acontecia na fase neural, né? No processo de percepção visual, e deu ao fenômeno o nome de
π, né? Então aí esse fenômeno da percepção do movimento foi dado aí por este psicólogo como fenômeno π, né? Onde nós temos aí a visão e aí nós temos a codificação desse movimento. Na imagem que nós vamos reproduzir agora, nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse aspecto, tá bom? Onde nós podemos observar uma imagem e ela vai tomando aí movimento, tá? Olha só. Muito bem. Né? Essa técnica é uma técnica chamada de flipbook, né? Onde nós temos aí vários desenhos, certo? E aí nós colocamos eles em diferentes lugares, onde nós temos um certo movimento da imagem, tá? E isso é o que acontece através desse fenômeno π, né? Nós observamos a imagem e nós observamos também que ela não está parada, ela está em movimento a partir de um certo momento, tá bom? Outro exemplo de flipbook que nós vamos apresentar agora. Muito bem, né? Esse processo é o processo de criação do flipbook, tá? E aí a gente vai ver aí num próximo momento, tranquilo? Aí a gente consegue observar, tá, gente, como que começou a se suceder essa captação de movimento, até porque a gente sabe que há muito tempo atrás nós não tínhamos nem a própria fotografia, e com o avanço da fotografia é que nós também começamos a ter um avanço também do contexto visual em movimento, né? Das câmeras aí que gravam em movimento. Tudo bem? Olha só, dentre os jogos ópticos, tá, inventados, vale a pena destacar o taumatrópio, tá? Inventado entre 1820 e 1825 por John Ayrton Paris. O que é esse taumatrópio? Né? Aquela brincadeira onde nós temos, de um lado nós temos o pássaro e do outro nós temos a gaiola. E ao girar ele numa certa velocidade, a gente tem a ilusão de ver o nosso passarinho preso na gaiola, tá bom? Esse aí é o taumatrópio, né? Um jogo óptico de ilusão de óptica aí para a gente brincar. E ele pode ser feito com vários, tá? Não só com esses desenhos, mas com outros desenhos também que causam essa ilusão, tá bom, gente? O fenacistoscópio, tá? 1828 e 1832 foi criado por Joseph Anton Ferdinand Plateau. Tá? Esse é outro joguinho, né? outro brinquedo, de certa forma, que ele vai trazer também uma ilusão de ótica através desses furinhos que a gente está vendo do lado mais de cá, onde a gente observa os desenhos, né? Ele vai rodando e aí a gente vai observando que eles também vão se movimentando, tá bom, gente? Ó, esse aqui é o zootrópio, tá? 1828 a 1832, foi criado por William George Honig, tá? Também tem basicamente a mesma tecnologia, digamos assim, do brinquedo anterior, tá? Mas ele também simula a mesma forma, né? A mesma ilusão de que o desenho ele está se movimentando. E para quem assiste aí o desenho do Pica-Pau, a gente tem algumas cenas também que eles utilizam o mesmo brinquedo, né? Para criar ali uma ilusão de movimento. Beleza? Esse que a gente vai observar agora é o praxicoscópio, tá? De 1877 e também ele vem junto com o sistema que é chamado de estroboscópio. O estroboscópio, né,
é aquele movimento de luminosidade que dá aí no aparelho, tá? Foi criado por Simon von Stauffen em 1828 a 1838. Por que essas datas diferentes? Porque o sistema ele não foi usado ele não foi criado em um ano só. Foram anos de experiência até chegar no seu auge, né? No seu final. Muito bem, conseguiram observar aí? É um sistema bem complexo, né, da gente entender, mas é um dos precursores aí do nosso cinema atual, tá bom? Bom, por hoje é só. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a próxima aula. Até mais.